muito. Qual vai ser a próxima tortura psicológica que o Ari Aster vai nos presentear? Oi gente, meu nome é Yasmin, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de um quadro aqui no canal que vai se chamar Você não gostou do final ou você não entendeu o filme? Bom, nesse primeiro episódio, o filme de hoje vai ser o Midsommar, que é um filme dirigido pelo Ari Aster. Eu sou um pouco suspeita pra falar desse filme porque eu gosto bastante dele. É um dos meus filmes favoritos nesse gênero, que é um terror psicológico, que é aquele filme que vai botar você pra pensar, pra raciocinar, pra queimar todos os seus miolos, sabe? Eu não sei se eu choro, se eu ligo pra minha dermato ou pro meu psiquiatra. Então é essa a proposta realmente do filme. O filme é do ano de 2019, foi o ano que ele foi lançado. E para os amantes de filme de terror mais clássico, vocês vão dar meio que uma assustada realmente com esse filme, porque ele tem realmente aquela visão de quebrar todas as barreiras dos filmes de terror. Ele é um filme que se passa à luz do dia. É um filme bem mais complexo, que realmente vai colocar você pra fumaçar sua cabeça, pra pensar um pouco e também debater, né? Pra você criar vários pontos de vista diferentes sobre o que pode ser realmente o significado daquele filme. Então hoje eu vou trazer pra vocês uma visão geral do filme, com alguns detalhes importantes, e também dar a minha opinião um pouco sobre o que eu achei do filme e o significado dele. Vamos pro vídeo. Bom, a produtora desse filme é o A24 e o diretor dele, o Ari Aster, ele é o responsável também por um dos filmes mais perturbadores que eu já assisti na minha vida, que é o Hereditário de 2018. Então, pela saga dele de filmes, vocês já podem perceber que ele quer com certeza perturbar o seu público e não quer trazer nada de muito óbvio, vamos assim dizer. A proposta de Ari com esse filme era nada mais nada menos que trazer um primeiro filme de terror à luz do dia, que foi justamente o que ele usou nas divulgações do filme, que era um filme de terror passado à luz do dia. Tudo acontece durante o dia, todas as cenas tenebrosas acontecem durante o dia, nada durante a noite. E realmente a proposta do filme é essa. Mas também, quem conhece o Ari sabe que ele não gosta de nada muito específico, nada muito objetivo. Ele gosta mesmo de colocar os telespectadores para queimar os miolos, para tirar suas próprias conclusões. Ele mesmo fala isso, que não gosta de nada muito óbvio, que gosta realmente de trazer sempre algo novo, algo diferente. É muito importante dizer também que o Ari Aster, ele tem uma saga de filmes que ele foge realmente do padrão. Ele gosta de atiçar a mente humana e realmente deixar aquela sensação meio invasiva no estômago. Bom, para começar o enredo do filme, primeiro vamos falar da protagonista. A protagonista desse filme vai ser a Dani. Ela acaba perdendo os seus pais logo no começo do filme, porque a irmã dela acaba matando os pais e depois se suicidando. A gente vai morrer! Então, logo no começo do filme, ela tem essa perda muito grande, muito trágica, e precisa lidar com um relacionamento tóxico com o Christian durante isso, que é seu namorado. Nesse relacionamento tóxico que ela tem com o Christian, a gente pode perceber que realmente não tá dando certo há muito tempo, porque ele verbaliza isso na mesa com alguns amigos, que quer terminar há mais de um ano com ela, mas fica sempre protelando, e depois que eles acabam descobrindo que a família dela tá morta, meio que dificulta tudo, porque ela acaba se apoiando nele emocionalmente para conseguir superar a morte dos pais e da irmã. Ela acaba se prendendo a ele numa dependência emocional que é nitidamente, e acaba se privando de sentir seus próprios sentimentos, como em muitas partes dá pra ver, mesmo quando ela quer chorar, que ela não chora, e se priva daquilo para poder não incomodar o namorado, porque nitidamente ele não liga pra ela. Ele deixa de atender as ligações dela em alguns momentos. No começo a gente percebe isso, que ele não atende a ligação dela quando ela liga, que ele realmente não se importa com os sentimentos dela, principalmente quando ela descobre que a família dela morreu. Mesmo nesse relacionamento fracassado, ela decide ir com o Christian e os amigos dele para a Suécia para uma expedição de um doutorado que os amigos de Christian estavam fazendo, e também para conhecer a cultura da Suécia de um festival que ia acontecer naquele momento. O doutorado dos meninos era relacionado a seitas pagãs, e por causa disso eles decidiram, eles aceitaram o convite de ir também junto para o festival.
Como eu disse pra vocês, ela tava muito abalada, mas mesmo assim ela tava se privando de sentir o que ela queria sentir por causa do Christian. E aí, a partir desse momento, quando eles estão viajando pra Suécia, ela acaba fazendo uso de substâncias identificáveis. Fiquei sabendo que vocês tomaram H2O. Pra agradar, né, o namorado e os amigos. Eu também acho que ela quis usar os entorpecentes não só pra agradar o namorado, mas é nitidamente que ela fez por isso, mas também pra sair um pouco da sua realidade, pra tentar esquecer ou minimizar um pouco a sua dor. Até porque quando ela tá, né, naquela vibe louca, ela acaba tendo uma visão no espelho, que é a sua irmã. Então, por ela ter visto isso, passa a sensação também que ela quis usar aquelas substâncias para também esquecer o que tinha acontecido. Como eu disse, o Christian não tava nem aí pros sentimentos da Dani. Diversas vezes e diversas cenas a gente vai poder perceber isso. Ele também esquece o aniversário dela. Rapaz, tá certo isso? O que eu acho, assim, né, um pouco problemático pra uma pessoa que tava há tanto tempo junto. Será que ele esqueceu ou realmente não quis dar parabéns pra ela? Nunca saberemos. Bom, todo o festival vai acontecer em um vilarejo que fica na Suécia. E nessa viagem, eles demoram um pouco pra chegar. E quando eles chegam, é um vilarejo meio aqui afastado de tudo. E no meio do nada, as pessoas passam uma sensação bem estranha pra perceber que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Pelo menos era essa a sensação que eu tinha assistindo o filme. Por mais que você saiba que não é um filme de assombração, você sabe que é um filme de terror psicológico. Então, o que o filme de terror psicológico faz? Ele te dá aquela sensação ruim, aquela sensação de, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, era isso que eu ficava sentindo em todo momento no filme. Porque é uma coisa muito tranquila demais, né? Quando eles chegam, parece um vilarejo tranquilo, acolhedor, pessoas amigáveis. Eles são até bem receptivos com os de fora, né? Com os americanos que chegam. Mas mesmo assim, passa uma sensação de vai acontecer alguma coisa errada. Eu acho que é muito importante também a gente falar referente às roupas que eles estavam usando. Porque eles estão todos com roupas brancas. Por mais que eles usem roupas vibrantes em alguns momentos, ou branco com azul, ou branco com vermelho, eles sempre estão todos vestidos de branco. E branco, na parte cinematográfica, significa que ele quer trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E É terrível, nada tira minha paz. Pior. E essa sensação, em excesso, eu acho que eles tentaram passar justamente ao contrário, que eles estavam tentando fingir isso. Porque todo aquele povo de branco o tempo todo, todos vestidos de branco, e com aquela recepção totalmente amigável, era como se eles estivessem tentando forçar alguma coisa, tentando fingir alguma coisa. Como eu falei também, eles eram muito receptivos, né? Todos no vilarejo. É muito importante também falar que eles passavam meio que uma sensação de família, né? Eles costumavam dizer que todos ali eram uma grande família reunida, que todos estavam unidos em si. Então, eles tentam passar sempre essa imagem de famíliazinha. Oh, meu Deus, somos todos grandes amigos. Abraço-nos. Sei. Referente às pinturas que aparecem durante o filme todo, eu acho muito importante também falar sobre elas, até porque elas são pistas do que vai acontecer durante o filme. Então, se você prestar bem atenção, você vai ver logo no começo a principal pintura, que é a que dá mais pistas do que vai acontecer. Nessa pintura, ela é bem grandinha. Na primeira imagem, a gente vai ter os pais da Dani, né, e a irmã dela mortos, e com uma imagem que parece meio que uma mangueira, representando como que foi que eles morreram. Depois, na segunda imagem, a gente já vai ter a representação da Dani e do Christian, representando o relacionamento tóxico que os dois têm, né? Dá pra ver que ela tá chorando, ou triste, ou tentando falar alguma coisa, e ele não dá muita importância pro que ela tá sentindo. Simplesmente demonstrando realmente o que eles são, né? Um relacionamento tóxico, um relacionamento que ninguém deveria ter. Logo depois, na terceira imagem, a gente vai ter ele chegando, a gente vai ver ele chegando no vilarejo, né? E nessa terceira imagem é muito importante porque ela tem bastante pista. E agora, nessa altura do campeonato, você deve saber que vai ter spoilers. Então, se prepara. Se prepara, viu? Pra quem não assistiu, Acontecendo. O que tá acontecendo? O que é isso?
sai do vídeo, vai assistir o filme e depois volta para assistir esse resumão que eu tô fazendo aqui. Então, o que acontece? Nessa terceira imagem, a gente vai ter um urso representado bem abaixo dessa terceira coluna, que vai representar o Christian, como ele vai, né, realmente deixar de existir no final do filme. E também vamos ter, na chegada deles, né, vamos ter um dos amigos deles vestido de bobo, que é também como ele vai deixar de viver no final do filme. No quarto dela, a gente também vai ter duas pistas importantes lá no começo do filme, que é um bobo em cima de um livro, que aparece nas cenas, e também um quadro de uma garota beijando o urso, representando de novo o Christian. Logo depois, na última coluna de imagens, a gente vai ter o ritual da coroação, que também representa o final, né? Que foi a dança que a Dani ganhou e ganhou como a Rainha de Maio. Temos mais duas pistas interessantes também no filme, que a primeira é quando a Dani vê as pinturas nos quartos e vê referente à morte, que eles tinham uma regra, um ritual, não sei bem dizer, que era quando a vida começava e terminava, que aos 75 anos a vida terminava. Que eles faziam isso para controlar a morte, não é isso? E aí a Dani vê um quadro e pergunta, e o que acontece aos 35 anos? Aí o amigo dela faz uma carinha assim e ela dá risada. Mas nessa parte, no fundo, a gente consegue ver que lá na parede, a gente consegue ver os velhinhos pulando de... igualzinho acontece na cena que ela vai ver depois. E a segunda pista é quando o Christian vai na salinha de Sirve e a gente consegue ver um urso pegando fogo. Então, assim, o filme tem várias pistas do que vai acontecer. Então, se a gente prestar muita atenção ou assistir pela segunda vez, que eu acho que na segunda vez a gente consegue prestar mais atenção nos detalhes do filme. Quando a gente assiste pela segunda vez, a gente consegue perceber mais detalhes. Tem outras pistas importantes também, tá? Mas eu vou falar ao decorrer de todo o enredo, de toda a história, porque se encaixa perfeitamente no que eu vou falar. No filme, a gente vai perceber que tem uma personagem que se chama Maia, que ela demonstra estar bastante interessada no Christian. Desde o momento em que eles chegam na Suécia, a gente vai perceber que eles têm troca de olhares e que ela demonstra realmente estar bastante interessada no Christian. Em diversos momentos dá pra perceber que a Dani, inclusive, percebe essa troca de olhares, que ela tá se insinuando pra ele, mas ela não tem muita reação quanto a isso. Ela não faz nada, nem pergunta nada pra ele. Pelo menos do que eu me lembro, ela nunca fez nada. E aí, a partir desse momento, a gente vai ver uma pintura, tá? Com 3 imagens que representam um feitiço de amor. E nesse feitiço, a gente vai ver que nessa pintura tá demonstrando uma receita que é feita a partir de um bolinho. E que nesse bolinho vai ser colocado pelinhos de partes que vocês vão ter que decifrar. E também de uma bebida com fluidos de lugares que vocês também vão ter que decifrar. E aí, a partir desse feitiço, é dado, né, pra vítima, pra pessoa, e essa pessoa vai se apaixonar. E a partir dessa pintura, a gente vai perceber que a Maia faz isso para o Christian. E é nesse ponto que a gente percebe como as pinturas são extremamente importantes para o enredo da história. Mas é dito também durante o filme que é a Maia que pinta essas pinturas, porque o povo acredita, né, a comunidade, digamos assim, acredita que ela tem certas visões e que ela pode realmente prever o futuro. Mas aí a gente não sabe, né, se ela realmente prevê o futuro ou ela só pinta de acordo com as coisas que ela sabe que vai acontecer ou quer que aconteça. Porque ela queria realmente usar o feitiço no Christian. E também, quando os velhinhos chegam na determinada idade que eles colocaram, né, eles realmente... Então, não sei. Porque se a gente for pensar por esse lado, no começo do filme, na primeira imagem que mostra a pintura dos pais dela sendo mortos e da irmã se suicidando, né, e matando os pais, isso também pode ter sido planejado, ou seja, proposital, para realmente levar a Dani até aquele momento e aquele lugar. Mas aí vai ficar na questão de cada um o seu ponto de vista. Uma das cenas mais assustadoras que tem nesse filme, no meu ponto de vista,
é realmente a cena do Christian se deitando com a Maya, enquanto as vovozinhas, né, estão ao redor e reproduzindo o mesmo som que eles estão fazendo no ato. Aquela cena, pra mim, é de longe a mais horripilante que eu já assisti. Porque ela não é necessariamente algo assustador, assim, de susto, sabe? Mas é uma coisa que mexe um pouco com o psicológico da gente e também mexe um pouco com o estômago da gente, né? Que dá uma sensação ruim no estômago. E todo aquele propósito daquela cena é muito bem arquitetada. Lembra que eu falei pra vocês que quando o Christian vai na sala de Eve, tem um quadro com o urso pegando fogo? Então, ele foi naquele exato lugar para falar com ela, porque ela foi dar permissão para ele se deitar com a Maya. E também a questão do se deitar com a Maya é algo proposital. Como eles são uma comunidade mais fechada, eles precisam de crianças, né? Precisam de pessoas. E como é que eles vão fazer isso? Vão usar os americanos, os estrangeiros, digamos assim, que vêm de fora, para fazer filho nas pessoas que estão dentro da comunidade. Então o propósito sempre foi que Maya engravidasse, tanto que ela faz todo um processo, um ritual de fertilização para que isso aconteça. E ele também foi dopado, tá, para participar de tudo aquilo sem perceber ou sem negar nada. Bom, o filme, ele mostra toda a trajetória de luto da nossa protagonista, Dani. Bem no começo, quando ela usa aquelas substâncias desconhecidas, ela sente sensações estranhas. Ela primeiro sente que a grama, ela tá entrando dentro da mão dela. Olha, as árvores também estão respirando. Enquanto ela tá sentada, a grama meio que entra na mão dela. E os pés dela também ficam presos no chão. E passa uma sensação de como se ela pertencesse àquele lugar, de que ali era o lugar certo pra ela ficar. Depois, no segundo momento, a gente vai ver a Dani vestida, que nem a comunidade lá, o povo de lá, com as mesmas vestes deles. E nessas vestes também tem um símbolo bastante interessante, que é o mesmo símbolo que estava presente no desenho que o amigo do Christian entregou pra ela. Que essas simbologias, eu vou tentar colocar a imagem pra vocês, mas uma significa luto e a outra significa como se fosse sair, se libertar, sair. Aí é como se ela estivesse saindo do luto. E esse símbolo a gente consegue ver tanto no desenho que ele fez, como também no vestido que ela estava usando. Então, além dela estar vestindo as roupas e ter essa simbologia, no momento em que a Dani tá dançando com as outras meninas, ela começa a falar a língua das meninas, sem perceber. Claro que ela tava, né, com substância, mas ela começa a falar a língua deles, sem nem mesmo perceber. Então ela começa a se comunicar e ela até fala que não sabe falar a língua deles, mas que ela tá falando. E é o primeiro momento no filme que a gente consegue ver ela feliz, sorridente, e dançando e se divertindo com as outras meninas. Depois que ela ganha o festival, né, que ela é a última pessoa a ficar em pé dançando, ela vai procurar o namorado, o Christian. Quando ela vai procurar o Christian, ela acaba se deparando com a bendita cena que eu falei que é a bendita cena que eu falei que é aterrorizante. E quando ela vê aquela cena, ela meio que desbloqueia, vira a chavinha e consegue botar pra fora todo o sentimento que ela tava prendendo, trancafiando a viagem inteira. E é nesse momento que ela começa a chorar, espernear. E aí as meninas começam a rodear ela e ficam junto com ela nesse momento. E nesse momento elas choram junto com a Dani, gritam junto com a Dani. E essa cena realmente é muito bonita. Eu acho que é a única cena bonita que esse filme tem. Na verdade, o filme em si é lindo. O filme é muito lindo. É uma obra maravilhosa, com muitos detalhes e afins. Mas essa cena realmente é muito, muito bonita. E aí todas começam a chorar e sentir o sentimento junto com ela, como que demonstrando que ela é importante, que todas estão sentindo a mesma dor dela. E que a dor dela é importante, coisa que o Christian nunca fez, tá?
Christian. Depois dessa bendita cena, desse choro, dessa tristeza e dessa montanha russa de emoção que acontece, a gente tem o grande finale, que é realmente os amigos do Christian junto com o Christian pegando dentro da cabana. E nessa cena a gente vai ver o Christian vestido de urso, com as milhares de pistas que eu falei pra vocês lá atrás que teve. E também vemos o amigo dele vestido de bobo, né, sendo levado por um carrinho pra dentro do celeiro pra ser junto com o restante deles. E aí nesse momento a gente vai ver a Dani vestida com uma roupa belíssima, que é feita de flores, vestida com a roupa belíssima do festival que ela tinha ganhado, como eu já disse anteriormente. E é uma roupa belíssima, com muitas flores, e que assim, não dá nem pra ela andar direito de tanta flor que tem naquele vestido. E aí, me passa uma sensação, voltando pro tema vestes, que naquela roupa, ela meio que tava sufocada com tantas flores. Eu não sei muito bem dizer, mas parecia que as flores estavam meio que engolindo ela, sabe? Como se a natureza, não sei, as plantações estivessem meio que escondendo ela. Porque você só consegue ver o rostinho dela naquela roupa. E ela também não consegue se movimentar direito, passando também aquela sensação, né, da grama grudada nela, dos pés dela grudado no chão também, sabe? Então meio que o filme todo tem uma conexão só. E aí, chegando nesse ponto, eu faço um determinado questionamento. E o filme passa aquela sensação de ser realmente todo um processo de luto. Até mesmo o diretor, o Ari Aster, ele falou que quando escreveu ele estava passando por um término de um relacionamento, o que pode ter a ver um pouco com o enredo do filme. Então o filme passa essa sensação de ser realmente a superação, a perda, a florescer depois do luto, sabe? E a Dani, ela parece bem desesperada quando os amigos e o namorado tá... sabe? Ela parece bem desesperada. Mas aí, no finalzinho, bem no grande finale, ela mete um sorrisão no rosto. O que passa aquela sensação de que como ela tava se sentindo bem naquele lugar. Como se ela estivesse bem, como se ela estivesse se sentindo acolhida naquele lugar. Como se tudo que aconteceu foi pra ela achar as pessoas que entendem ela de verdade, que agora pelo menos ela estava sendo acolhida por uma família e que nada mais prendia ela no seu passado, que eram os amigos, né? E o namorado dela tóxico. E como ela não tem mais ninguém, ela se abraçou àquela civilização, àquelas pessoas. Mas o filme também possa ser não totalmente referente às pessoas, mas sobre ela, né? Você vai ver sobre a percepção da Dani, dela passando pela fase do luto, das coisas que vão acontecendo com ela, dela saindo de um relacionamento tóxico e florescendo depois de tudo isso. Mas também tem um segundo ponto desse filme, que pode ser o que, digamos assim, 20% das pessoas acreditam, enquanto os outros 80% acham que é realmente sobre isso, sobre um término e tal. Eu também acredito que seja sobre isso. Mas tem gente que acredita que, na verdade, a Dani, ela só entrou em mais um envolvimento tóxico, digamos assim. Ela tá presa naquele lugar, né? Com pessoas com a cabeça um pouco duvidosa e presa emocionalmente também, porque ela saiu de um relacionamento tóxico, que ela estava emocionalmente presa, né, com o emocional abalado, e entrou nessa outra família, também procedência duvidosa. Porque se você parar pra pensar, onde ela tá não é um lugar extremamente bom, né? Realmente. A partir dos acontecimentos que a gente vê que rola. O que a gente tem que parar pra ver é se realmente vale a pena ela estar naquele lugar. Passa uma sensação tipo, Dani, pisca 2 vezes se você estiver bem. Mas parece que ela tava ali num surto de loucura tão grande por causa das drogas, por causa das substâncias duvidosas que ela tava usando, que ela meio que tava surfando naquela loucura e tava achando aquilo muito vibes total. Ou então ela só aceitou,
por estar sozinha e sem ninguém, sem família, sem amigos, sem namorado, ela só aceitou. Aí vai de cada um ver qual dos dois finais encaixa mais na sua concepção. Porque esse é o bom dos filmes de Ari Aster, que você cria suas próprias conclusões. Por mais que o filme, você entenda a base do filme, do que o filme quis passar, você ainda consegue discutir coisas relacionadas sobre o filme. Mas é isso. Essa foi a minha resenha pra vocês e tudo que eu achei sobre o filme Midsommar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam também desse vídeo, deixando dicas do que vocês acham do que pode melhorar e também ideias de filmes que vocês acham legal que eu traga pra cá, pra fazer um resumão, tá bom? E aí fica o questionamento que eu fiz do início do filme. Você não gostou do filme ou não entendeu o final? Todas as referências que eu usei aqui e todas as minhas fontes de pesquisa eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, deixar aquele joinha bonitão pra me ajudar, fazer um comentário, compartilhar com um amigo que você acha que vai gostar desse estilo de vídeo, me seguir nas minhas redes sociais, tem meu Instagram, tem meu TikTok, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.